Olá, muito boa tarde. Como é habitual, no fim de cada semana, olhamos a proposta bíblica da liturgia para o próximo domingo. É um itinerário que faremos com o dominicano Frei José Nunes. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós, uma vez mais. Estamos em pleno itinerário de Quaresma, não é? Este caminho de preparação para a Páscoa, 40 dias, que têm, digamos assim, não costumam ter tanta popularidade como outras épocas do ano, como a preparação para o Natal ou esse horizonte mais festivo. Curiosamente, a Páscoa é o eixo por excelência da Igreja e da fé cristã, não é? E logo, desde aí, este é um período determinante. Determinante, mas é como o Henrique dizia, quer dizer, culturalmente falando, e ao longo dos séculos, o Natal, por exemplo, foi ganhando uma importância, culturalmente falando, como festa da família, enfim, ligado a outros aspectos culturais. O Natal foi ganhando uma importância talvez mais evidente na vida das pessoas e na preparação. Mais comercializado. Mais comercializado também, sem dúvida nenhuma. A Páscoa ainda tem os coelhinhos e os ovos e não sei o quê, mas, bom... Agora, de facto, a Páscoa foi sempre a grande festa dos cristãos. Aliás, durante séculos, os primeiros séculos, só existia a festa da Páscoa. A Quaresma aparece aí por volta do século III para preparar a grande festa da Páscoa. O Natal só aparece no século IV, só por volta do ano 350. E o Advento, para preparar o Natal, só no século VI, depois do ano 500. Portanto, de facto, a Páscoa é que é a grande festa. Morte e ressurreição de Jesus, não é? A vida, o Deus da vida, de que as leituras da Quaresma também falam, a preparar a Páscoa. A vida, aliás, já vamos ver isso daqui a um pouco. E a Quaresma é para preparar realmente esse grande acontecimento da Páscoa. Portanto, é uma preparação para chegar à vida, para chegar à libertação. Aliás, é interessante que os Papas sempre escrevem uma mensagem para a Quaresma, não é? Todos os anos. E este ano, a mensagem do Papa Francisco fala justamente da libertação, da liberdade. Ele relaciona, como é que é dizer, o 40, o número 40, com o deserto. Porque o número 40 aparece, Quaresma vem de 40. 40 dias. A Quaresma é desde a quarta-feira de cinzas até ao domingo de Ramos. 40 dias. Ora bem, até ao princípio da Semana Santa. Então, o Papa relaciona o número 40, que tem imensas simbólicas na Bíblia, com o deserto. E então há dois grandes acontecimentos que relacionam o 40 com o deserto. É os 40 anos do povo de Israel no deserto, depois da saída do Egito para a caminho da Terra Prometida. E é os 40 dias de Jesus no deserto a ser tentado. O que foi objeto da leitura do primeiro domingo da Quaresma. Então, mas o que é que o Papa diz nesse texto? É muito engraçado. O deserto é um caminho para a liberdade. O povo era escravo no Egito e vai pelo deserto para conquistar a liberdade e a terra prometida. E Jesus no deserto é tentado para, libertando-se, vencendo as tentações, ficar livre. Porque as tentações do poder, da fama, da riqueza, tudo isso são aprisionamentos, não nos deixam livres. Então, o vencer as tentações no deserto é conquistar a liberdade. Mas isso é um bocadinho em contracorrente àquilo que a sociedade hoje nos propõe, não é? 40 dias é desde logo um conjunto de distância de temporal demasiado longo para os dias de hoje. É tudo, todos queremos as coisas muito mais aceleradas e depois esta atitude de convivência com o jejum, com o abdicar de determinadas coisas, com dedicar-nos a determinadas causas, conversão interior, enfim, não é propriamente... Isso é verdade, mas mesmo aí também poderíamos dizer assim, 40 dias é um tempo demasiado longo. Nem é, porque a conversão, o mudar, o conquistar a liberdade, não é 40 dias. É 365 dias por ano. É uma tarefa diária, não é? Quer dizer, e em relação ao outro aspecto de
de ser difícil e ter que fazer alguma superação, até algum sacrifício. Vamos lá ver uma coisa. Até com imagens que a Bíblia dá, que o São Paulo dá, uma mulher, para dar à luz, tem que passar pelas dores do parto. Um atleta, para ter a coroa da maratona, da glória de vencer a corrida, tem que se esforçar muito. Os sacrifícios que os desportistas fazem, por exemplo, há pouco tempo, há uma semana ou isso, ou pouco mais, tivemos aí um atleta, um miúdo de 19 anos, que foi campeão do mundo da mariposa. É do Benfica, o homem. Ainda bem. Mas sobretudo é de Portugal. Aliás, ele diz que eu trabalhei para dar uma alegria aos portugueses. Campeão do mundo de natação. Em Portugal nunca tinha havido uma coisa dessa. Esse rapaz, eu não sei, mas ele, pelo menos, 3 horinhas ou 4 por dia, ele tem que treinar. Quer dizer, nós para conseguirmos qualquer coisa... Os ginásios estão cheios de gente. Os ginásios estão cheios de gente. E aí as pessoas não dizem, custa. Quer dizer, as pessoas vão com gosto. E mesmo que custe, sabem que vale a pena. Porque da morte, do sofrimento, vai vir vida, vai vir boa disposição. Olha, isto que estamos agora a falar é que é uma excelente maneira para falar da Páscoa. A Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Mas para chegar à vida, para chegar à ressurreição, Jesus passou pela morte. Também nós, na vida, no dia-a-dia, muitas vezes temos que passar por alguma dificuldade e, superando-a, a gente tem a vida. Não é? Isto é que é a Páscoa, claro. E toda a gente compreenderia. E olha, a gente não está a entrar nas leituras, mas isto se calhar ainda já é mais lá vamos, importante. Já lá vamos. E outro dia ia no carro e estava a ouvir um casal de noivos, jovenzinho, eu não ouvi o nome deles, mas devem ser alguém aí do Jet Set, pela maneira como falavam. E então estavam a dizer assim, nós fomos para a lua de mel em Madagascar, e o nosso casamento foi uma festa. Nós só decidimos foi uma coisa, quer para o civil, para a conservatória, quer para a igreja, nós não convidámos ninguém. Foram só as 2 testemunhas. Porque nós sabemos que isso é uma seca. Foi a linguagem que ele usou. Quer na conservatória, quer na igreja, isso é uma chatice. Agora, depois então fizemos uma festa e vieram os amigos todos e foi... E eu fiquei a pensar assim, mas o casamento, seja na conservatória, pelo menos na igreja, eu falo com conhecimento de causa, que celebro muitos casamentos, não tem que ser uma seca. Em geral até é de uma alegria e as pessoas gostam, quer dizer, onde eu estou... Portanto, hoje na nossa sociedade há coisas que o senso comum diz que não estão na moda. Mas há maneiras de descobrir realmente a beleza das coisas e eu acho que o cristianismo também tem a ver com isso. Quer dizer, o que é que os cristãos, a Igreja, dão a fazer na sociedade? É tentar, sem qualquer sobranceria, sem qualquer espírito de superioridade, mas dizer assim, há coisas bonitas. Vamos celebrar a vida. Mas os próprios cristãos precisam ter essa consciência e precisam descobrir esse cristianismo. Pois é. E que o cristianismo é uma religião de alegria e não de sofrimentos e tristezas. Se nós somos chamados a assumir algum sofrimento, algum sacrifício, é em nome da alegria, é em nome da vida. Não é porque aquilo seja bom em si. E Deus não gosta disso. Deus nos livre. Muito bem, vamos então avançar. Estamos perante o segundo domingo da Quaresma. Vamos então escutar o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte,
Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Este episódio da Transfiguração, os discípulos no alto do monte, que têm uma experiência de uma proximidade muito especial com o Mestre, com Cristo. Pois. O subir ao monte é desde logo muito significativo. É significativo. Lá está, há bocado falávamos do deserto. Há certos espaços que são, na Bíblia, sinais de um facilitar do encontro com Deus. Subir ao monte é para fazer a experiência do encontro com Deus, do encontro com o transcendente. O deserto também, por outros motivos, enfim. Bom, então Jesus subiu ao monte e lá teve uma experiência, e os discípulos que foram com ele. Bem, este texto realmente é engraçadíssimo e é riquíssimo. Desde logo, quem são os discípulos que foram com ele? Diz o texto, Jesus tomou só consigo Pedro, Tiago e João. Em certas passagens dos Evangelhos, estes são os 3 grandes amigos de Jesus. Há coisas que só com estes 3. Por exemplo, a subida ao monte, não é? Para a transfiguração, foram estes 3. Ou quando vão para casa da filha do Jairo, do chefe da sinagoga, para Jesus a ressuscitar. Jesus também só levou estes 3. Ou então no Getsémani, antes da prisão dos soldados com o Judas, o beijo da traição, quem é que Jesus chama à parte para rezar? E depois adormeceram. O Pedro, Tiago e o João. Portanto, entre os 12 apóstolos parece que havia ali realmente uma química, uma amizade especial com estes 3. Bom, lá foram. Fizeram a experiência de que Jesus é realmente único. Ele é que é o Filho de Deus. Por isso é que aparece a tal voz. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Não escuteis a mais ninguém, escutai só a ele. Até porque ele, diz também o texto, é o resumo de toda a revelação da lei e dos profetas. A lei representada por Moisés, que também apareceu lá, não é? Simbolicamente, pelo menos. E o Elias, representa os profetas, lei e os profetas. Tudo isso, toda a revelação de Deus, está condensada em Jesus. Eles estavam cada um à direita, aí à esquerda de Jesus. E este é o meu Filho muito amado. Portanto, este texto também ensina que Jesus é que é a única luz do mundo, ele é que é o Filho de Deus. Ele vai ressuscitar. Essa transfiguração, o que é que significa também? Significa que as suas vestes ficaram brancas como a de um lavadeiro, não sei, mais que de um lavadeiro que lava as coisas com lexívia. É para mostrar a luz brutal que é Jesus. E essa luz vai aparecer sobretudo na ressurreição. Então este texto é uma espécie de preparação para os discípulos não desanimarem quando o Filho do Homem tiver que morrer. O texto diz, não faleis desta experiência, antes do Filho do Homem ressuscitar. Mas primeiro, ele vai sofrer. É o que estávamos a falar há bocado. Nós, para conseguir a vida, passamos por muitas coisas menos agradáveis. Nós, para conseguirmos a felicidade e a alegria, também temos que nos sacrificar. A mulher, para dar à luz e ter a alegria do filho, passa as dores do parto. Coisa que nós não tivemos experiência direta, não é verdade? Exatamente. Estes discípulos, de alguma forma, têm acesso a digamos, como se costuma dizer no cinema, um teasing, uma pré-apresentação do mistério, não é? Claro, exatamente. Uma pré-apresentação do mistério. Do mistério da gloriosa ressurreição. Da luz brutal que será a ressurreição. E por isso lhe é despedido um bocadinho de segredo, não é? Para que não... Isso tem muito a ver, sim. Tem muito a ver também com, em São Marcos, há aquela questão do segredo messiânico. Durante muito tempo, Jesus não quer que as pessoas olhem para ele e percebam logo que ele é assim, uma pessoa extraordinária, que ele é o Messias, o segredo messiânico. Segredo. A partir de uma certa altura, sim. Jesus, então, assume-se e abertamente fala ao mundo. Mas, por enquanto, está mais com os discípulos e não quer que se saiba muito, não é? Porque isso pode vir a, como é que é dizer também, a estragar a sua estratégia de evangelização. Esta figura de Moisés e Elias acaba por fazer este arco do Antigo Testamento, não é? Claro. Porque Cristo não é uma fratura, não é?
é uma reinterpretação, é uma nova aliança, digamos assim. Exatamente. Jesus é o cumular do Antigo Testamento. Agora, nesse cumular há algumas rupturas, isso também é verdade. Não com a lei e os profetas, mas com certas interpretações e vivências do Antigo Testamento e certas formas de acreditar em Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, muita gente e durante muito tempo pensou que Deus era violento, que Deus saía com exércitos de uns para ganhar a outros, para matar a outros. Ora, há uma evolução na Bíblia, não há uma ruptura, mas há em Jesus, no Novo Testamento, há um aproveitar de tudo o que já estava de belo e positivo no Antigo Testamento e é levado à plenitude, não é? Primeira leitura, a retirada do livro de Gênesis, temos essa figura, Abraão, não é? Esse pai da fé, que com esse gesto do sacrifício do próprio filho, não é? Essa atitude de obediência a Deus. Pois. Eu acho que há dois grandes ensinamentos deste texto que, para mim, é dos textos mais importantes da Bíblia. E lindíssimo, e que tem dado origem a teatros, a canções, a pinturas, a esculturas. Diz que Abraão, que nós nem sabemos se existiu, Abraão, aos 90 anos, teve um filho, Isaac. E quando Isaac tinha 10, 12 anos, Deus diz a Abraão, mata o teu filho. Parece o gato a brincar com o rato, não é? E Abraão dispõe-se, fica perplexo, não percebe, mas na fé dispõe-se a matar o filho. E quando está a ponto de o matar, no cimo do monte... Novamente no cimo do monte. Aí se revela Deus e diz, através da voz de um anjo, não mates. Ora bem, este texto, esta história, uma história maravilhosa, não é? Eu lembro-me sempre, por exemplo, e desculpe-me dizer estas coisas, mas havia um cantor que faleceu aqui há 2 ou 3 anos, do Canadá, o Leonard Cohen, que era um grande poeta. Ele era judeu de nascimento, foi judeu, depois, aí, pelos 50, 60 anos, tornou-se budista, mas no fundo, ele vivia a grandes valores do Evangelho. Um grande poeta. Ele fez uma música, The Story of Isaac, é uma balada sobre esta história, uma coisa maravilhosa. Quem puder, vá ouvir isso. Vai ao Dr. Google, põe lá Leonard Cohen, The Story of Isaac. Uma coisa maravilhosa. Bem, este texto eu acho que tem sobretudo 2 grandes lições. A primeira é aquela que o Henrique estava a dizer. Abraão é um homem de fé, é um homem que confia em Deus. Mesmo quando Deus lhe diz coisas que lhe parecem absolutamente irrazoáveis, irracionais, como matar um filho, ele, na escuridão dele, na perplexidade, ele está pronto a obedecer. Ele tem uma fé e ele confia em Deus. Obediência total, cega. Essa é uma atitude que nós somos chamados a ter também. Acreditar. Acreditar que Deus está presente. Acreditar que Deus não nos abandona. Olha, mesmo quando as coisas não fazem sentido, não é? Claro, é o que vai dizer a segunda leitura, que a gente já nem vai ter tempo de falar. O que é que nos podemos falar já em volta dele. O que é que nos pode separar do amor de Deus? Nada, nem a tribulação, nem a espada. Confiemos em Deus porque Deus está connosco e vai nos ajudar. Mas a segunda grande lição desta leitura do Abraão e do Isaac é de que a lição de que Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer a vida. Os povos à volta de Israel, alguns deles, tinham o costume de fazer sacrifícios humanos. O primeiro filho, varão, masculino, era oferecido em sacrifício aos deuses. Tal como se ofereciam os sacrifícios da terra, das colheitas, as primícias. Para quê? Para depois Deus dar grandes colheitas de cereais, de fruta. E também na procriação oferecia-se o primeiro filho para depois Deus dar uma grande prole. Os povos tinham esse costume. E Israel não mata os primogénitos. E porquê? E então aparece esta história, conta-se esta história. É que Deus não quer a morte de ninguém. Nós não matamos
como os outros povos fazem, nós não damos a morte, não fazemos sacrifícios humanos, porque Deus não quer. Deus quer é a vida, não é a morte. Na segunda leitura da segunda Epístola de Paulo aos Romanos, Deus também dá a vida, não é? Dá a vida pela humanidade. E os crentes têm que se identificar e ter presente essa entrega de Cristo por eles. Claro. Cristo entregou-se por nós, Cristo amou-nos. E então salva-nos. O amor de Deus é que nos salva, quer dizer, não são leis nem sacrifícios disto. Aquilo que nos dá realmente confiança para a vida é sabermos que Deus nos ama. Jesus entregou-se por nós. Mas isto, vamos lá ver, isto é a experiência que humanamente toda a gente pode fazer e faz. Isto não é uma coisa assim absolutamente fora do comum, totalmente extraordinária. Os pais entregam-se, matam-se e esfolam-se para dar boa vida aos filhos. Não é? Os bons irmãos matam-se e esfolam-se para dar a vida aos seus irmãos. Não é? Quer dizer, a grande experiência da vida, a grande riqueza da vida é a gente entregar-se aos outros por amor. Não é? Quem descobre isto é feliz. É preciso descobrir a importância do outro, não é? E rompermos a nossa tradicional bolha de autossuficiência também. Nem mais. O resto é conversa. Muito bem, Frei José Nunes, fica esta análise destes 3 textos, também do período litúrgico que estamos a atravessar. Esses 40 dias já não são 40 dias, já são menos, em direção à Páscoa, mas também ter essa quaresma no nosso horizonte. Muito obrigado por esta partilha hoje aqui connosco. Aqui estamos, muito bem. Termino a lembrar que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.